Boa noite. Vamos juntos proclamar que o nosso Deus é fiel e que Ele é bom conosco em todo tempo. Se coloque em pé. Abra o seu coração nessa noite. Diga palavras agora para o Senhor, direto do seu coração, direto da sua alma. Engrandeça o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele é tão bom. Senhor, Tu és bom conosco. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Diga isso. Tua bondade me seguirá. Tua bondade. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Todo dia, em todo tempo, a Tua bondade me seguirá. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo.
Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. O nosso testemunho é prova viva dessa bondade do Senhor. Quando nós nos lembramos por onde nós andamos, nós podemos ver o quanto o Senhor foi bom conosco, o quanto as suas misericórdias nos alcançam todos os dias. E não há nada melhor do que o nosso Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há um lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos sonados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor,
nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos sonados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, professando a nossa fé em Ti, declarando que dependemos de Ti, que somos Teus, que cremos que o Senhor é capaz de abrir um caminho no meio do mar. Oh, Pai, venha mais uma vez nesta noite e faça coisas grandiosas vindas das Tuas mãos. Aleluia, amém. Aplauda esse Deus tão maravilhoso. Glória a Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer de todo o meu coração ao pastor Rodrigo, ao pastor Valdemar, por me dar essa oportunidade de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem para nós, amém? Nós vamos continuar falando sobre as chaves do reino, e hoje eu quero falar com você sobre uma chave que para mim é uma das mais importantes para termos acesso às bênçãos do reino, que é a fé. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai dizer algo muito tremendo. Ele diz o seguinte, que o justo viverá da fé. A vida do justo não é uma vida baseada em boas obras. A vida do justificado não é uma vida baseada na sua boa conduta moral e ética. A vida do justificado não é uma vida baseada nas suas certezas filosóficas, teológicas, não. A vida do justo é fundamentada pela fé. O justo não anda por aquilo que ele vê, ele não anda por aquilo que ele sente. O justo vive pela fé. Você vive pela fé? Você anda por fé? Ou você é daqueles que, como eu, vez por outra, titubeia diante da dúvida, diante do medo? E a fé, ela é muito importante. E eu quero fazer uma pergunta. Antes, eu quero ler esse texto com você, que está em Hebreus 11, no versículo 6, que diz o seguinte: de fato, olha o que o escritor está dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Por isso eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Por que precisamos da chave da fé? Por que viver pela fé? Você já parou para se perguntar? Por que eu preciso andar pela fé? Por que eu não posso viver de outra forma? Por que Deus só age na minha vida se eu viver pela fé? Por que a oração que Deus responde é a oração feita pela fé? Por que a obediência que Deus aceita é a obediência da fé? Por quê? Esse pequeno versículo, ele vai nos mostrar 3 verdades do porquê a chave da fé é tão importante. Primeiro, a chave da fé é importante, porque somente pela fé agradamos a Deus. O versículo 6 começa dizendo o seguinte: de fato, sem fé é impossível.
Repita comigo: impossível. Mais uma vez: impossível. É impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus a não ser pela fé. Você sabia disso? Você só agrada a Deus se viver pela fé. Se você não viver pela fé, você e eu não agradaremos a Deus. As nossas boas obras não agradam a Deus. A nossa boa vida moral e ética também não agrada a Deus. Poxa, mas eu oro. A oração que agrada a Deus é a oração que é feita pela fé. Porque qualquer oração que é feita fora da fé, Deus não se agrada. Tem muita gente que ora, mas tem aqueles que oram movidos pela fé no Senhor e aqueles que oram movidos por aquilo que não é a fé no Senhor. Qual a oração que agrada ao Senhor? A oração da fé. Mas eu obedeço. Deus se agrada da obediência que é feita pela fé. Leia depois o capítulo 11 inteiro e você vai ver que todos aqueles personagens que aparecem no capítulo 11 agradaram a Deus porque obedeceram, oraram, buscaram a Deus, andaram com Deus por um único motivo: porque viveram pela fé. Você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus aqui? Então viva pela fé. Viva pela fé. O segundo motivo do porquê precisamos da chave da fé. Porque somente pela fé temos acesso à existência de Deus. Olha que coisa interessante. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como que eu posso ter acesso a Deus se eu não crer que Ele existe? Você sabe por quê que os ateus não conseguem ter acesso à existência de Deus? Porque eles não creem, eles não vivem pela fé. Eles querem ter acesso à existência de Deus por meio da ciência, por meio da filosofia, por meio das reflexões psicológicas, antropológicas, ontológicas. Eles não querem ter acesso a Deus pela fé. E o escritor de Hebreus está deixando claro: nós só temos acesso à existência de Deus vivendo pela fé. Existia um teólogo lá no século XIII chamado Tomás de Aquino. Ele criou uma escola chamada Escola Escolástica e ele desenvolveu uma teologia chamada de teologia natural, aonde ele acreditava que por meio da reflexão filosófica ele conseguiria ter acesso à existência de Deus. Uma teologia muito maravilhosa, mas que foi em vão, porque não se tem acesso à existência de Deus por meio de reflexões teológicas, somente pela fé. Como é que eu sei que Deus existe? Porque eu vivo pela fé, eu ando pela fé. Eu não sei você, mas eu já tive um momento na minha vida cristã que eu duvidei da existência de Deus. Talvez alguns aqui já na sua caminhada já duvidaram. E eu duvidei mesmo um dia e falei: Deus, eu acho que o Senhor não existe. Olha, eu estou falando com o Senhor, duvidando que o Senhor não existe. E eu estava muito frustrado. Era na minha época de juventude ainda. Estava descobrindo o mundo. E eu falei: não, Deus não é promessa, que Deus é uma falácia. Eu já era cristão, eu já atuava na igreja. E um belo dia, Deus me mostrou esse texto. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. E Deus aquele dia, por meio do Espírito Santo, mediante a sua palavra, falou comigo e disse: você quer se aproximar de mim? Você precisa crer que eu existo. Você está procurando acessar a minha existência por meios que é fora da fé. Somente na fé você consegue ver a minha existência. Somente na fé. Somente na fé. Eu tinha um amigo meu de adolescência e ele tinha um sonho, um desejo muito grande. O grande sonho dele, sabe qual era? Era desvendar os mistérios de Deus. Olha a prepotência, né? Ele queria desvendar os mistérios de Deus. E ele orava, jejuava, porque ele queria que Deus desse sabedoria para ele desvendar os mistérios de Deus. E eu disse para ele: meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Os mistérios de Deus só pertencem a Deus.
Para você conhecer os mistérios de Deus, você teria que ser o próprio Deus, e você não é o Deus. E quando a Bíblia fala que nós devemos pedir sabedoria para temê-lo, para andar na presença dEle, para amar o nosso próximo, e não para querer conhecer os seus mistérios, porque mistério, o próprio nome já diz, é mistério, algo que está além do que aquilo que a gente possa compreender. Mas ele não quis saber disso, ele quis continuar, resultado, ele se afastou do Senhor, ele se desviou, e pouco tempo depois, naquela época, fiquei sabendo que ele tinha se tornado ateu, que ele não acreditava mais que Deus existia. Sabe por quê? Porque ele quis ter acesso à existência de Deus por meio de coisas que não é a fé. Viva pela fé, ande pela fé, e você vai experimentar a existência de Deus na tua vida. Você vai ver a existência de Deus na tua vida. Deus é real para aquele que vive pela fé. Você quer experimentar Deus como real na tua vida? Viva pela fé. E por último, por que precisamos da chave da fé? Porque somente pela fé temos acesso à bênção de Deus, às bênçãos de Deus. Quantos creem aqui que Deus tem prazer em nos abençoar? Se você está aqui, é porque você está precisando de uma bênção. Talvez você está enfermo, talvez alguém aqui está passando por uma luta no casamento, ou no namoro, ou está passando uma luta com o filho, com o pai, com a mãe, ou está enfrentando um problema na justiça, ou está desempregado, está precisando de um emprego, de um trabalho para sustentar a família. Enfim, cada um está aqui para apresentar diante do Senhor um problema específico, um pedido específico. Mas como que eu tenho acesso a essas bênçãos da minha vida? Vivendo pela fé. Deus não quer que você e eu paguemos promessa. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou rapar o cabelo. Já vi crente fazer isso. Já vi crente fazer barganha com Deus. Deus, eu vou rapar o cabelo se o Senhor me abençoar. Deus, eu vou deixar meu cabelo comprido se o Senhor me abençoar. Deus, eu vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola se o Senhor me der aquela benção. Ainda bem que eu não faço esse tipo de pedido, porque eu amo Coca-Cola. Que Deus me liberte disso, não é? Mas tem gente que faz. Deus, olha, se o Senhor me der aquela bênção, eu vou subir a escadaria da Praça da Sé de joelhos. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou andar de joelhos em cima do milho. Deus não quer isso de você, querido. Deus não vai te abençoar por causa dessas coisas. Deus te abençoa pela fé. A Bíblia diz lá em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou em Cristo. Tudo que você e eu precisamos fazer é crer. Você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer voto. Cuidado com voto, meu irmão. Você só precisa crer. Acesse as bênçãos de Deus pela fé, viva pela fé. Senhor, o Senhor tem bênçãos para mim, eu acesso essas bênçãos da minha vida. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer curar essa enfermidade, o Senhor quer te dar esse emprego, o Senhor quer te dar saúde no espírito, o Senhor quer avivar você, o Senhor quer levantar o teu casamento, o Senhor quer salvar o teu filho que está perdido, salvar o teu marido, a tua esposa que está perdida. Deus quer realizar isso, mas Ele só vai realizar quando você tomar uma posição de fé. Quantos estão dispostos aqui nessa noite, a partir de hoje, a viver pela fé? Você está? Você está disposto a andar por fé? Você está disposto a andar não por aquilo que você vê, não por aquilo que você sente, mas
Você está disposto a andar pela fé na palavra? Mesmo quando tudo parece perdido, você está disposto a não olhar para as circunstâncias e andar pela fé? Uma das primeiras músicas que eu aprendi, logo que o Senhor me converteu, lá na década de 90, mas muito tempo atrás mesmo isso. Essa música diz assim: não olho as circunstâncias, eu olho o teu amor. Eu não me guio por vistas, alegre sou. Quem vive pela fé não olha as circunstâncias. Quem vive pela fé não vive por vista, não vive por notícias ruins. Olha, o mundo está acabando, mas eu continuo vivendo pela fé. Olha, a doença bateu na porta da minha casa, eu continuo vivendo pela fé. Eu recebi um diagnóstico de uma doença mortal, não importa, eu continuo vivendo pela fé. Meu casamento está em crise, eu continuo vivendo pela fé, porque a vida do justo é pela fé. Amém? Vamos ficar em pé? E no momento que os irmãos estiverem cantando aqui, Mateus e a Luana, você traz o seu pedido aqui, mas traga com fé, querido. Venha com fé, venha na certeza de que Deus, segundo a vontade dEle, vai responder o teu pedido, e o milagre vai acontecer, porque milagres acontecem quando nós colocamos a nossa fé no Senhor. Amém? Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há um lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Irmãos, estenda suas mãos. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Nós estamos no mês de maio, e que a nossa fé seja ativada, reativada, avivada para a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que veio do céu, palavra profunda, palavra, Senhor Deus, transformadora para o nosso coração, que nos desperta, Pai, que nos aviva, ó Deus, e que nos traz a realidade daquilo que o Senhor espera de nós. Uma fé genuína, fé verdadeira, uma fé, Senhor Deus, que acessa o sobrenatural, uma fé, Senhor, que nos faz viver, ó Deus, no sobrenatural. Ah, Pai, ativa mesmo essa fé no nosso coração. Pai, quebra toda incredulidade do nosso ser, toda incredulidade do nosso coração caia por terra. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos mais uma vez, ó Deus, de uma forma a verdadeiramente te conhecermos, tal como o Senhor é bom, maravilhoso, poderoso, santo, justo e verdadeiro. Ah, que nós possamos caminhar com Jesus, lado a lado, seguir os seus passos, crendo, ó Deus, e confiando no Senhor, toda a nossa vida, Pai. Ah, Senhor, há vidas aqui que estão clamando por familiares, para que creiam no Senhor. Há pedidos aqui, Senhor, com lágrimas, Senhor, por vidas, para que se rendam aos teus pés. Oh Deus, abra os céus nessa família. Pai, quebra toda incredulidade,
arranca os grilhões. Oh Deus, faz cair por terra todo o orgulho, e que haja uma fé genuína e verdadeira nesse lar. Faz esse homem, essa mulher crer, Senhor. Crer com confiança. Nós somos uma igreja, Senhor, que não caminha por vista, não caminha, Senhor Deus amado, por aquilo que o Senhor está fazendo, mas caminhamos pelo que o Senhor já fez em Cristo Jesus. Nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Pai, dá-nos mais fé, dá-nos mais fé, dá-nos mais fé, Senhor. Ativa, Senhor Deus, a fé no nosso coração. A Tua palavra diz que a fé, Senhor Deus, é uma resposta à Tua graça salvadora. Ah, Senhor, traz a Tua graça sobre nós. Envolva-nos nessa graça que nos faz crer, que nos faz confiar no Senhor. No nome de Jesus, Pai. Esse ano, Senhor, é o ano da fé, é o ano do sobrenatural, é o ano de caminhar em fé, de glória em glória, de força em força, graça sobre graça. É um ano, Senhor, de caminharmos, ó Deus, crendo no Senhor, crendo no Senhor. Obrigado, Pai. Nós já queremos exercitar a fé e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor vai fazer. Cada pedido respondido, cada propósito correspondido, Senhor. Cada cura, Pai, doada do céu. Cada realização é pela fé que nós agradecemos. Nós estamos enxergando lá na frente, porque quem tem fé enxerga lá na frente. Quem tem fé enxerga lá na frente. Oh Pai, ativa a fé, Senhor, no meio do seu povo, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Edgar, querido, obrigado pela palavra, meu irmão. Deus te usou poderosamente, viu? Volte para casa com essa consciência. Deus te usou, muito obrigado. Amém, queridos? A palavra falou ao seu coração? Amém? A palavra tem falado conosco. Hoje não chegamos ainda nem na metade, tem muita caminhada pela frente, ó. Firma os passos, cinja os lombos, amarra aí a armadura da fé, a couraça da justiça, né? Capacete da salvação, e vamos firmes, que amanhã tem mais no nome de Jesus. Então volte em paz para o seu lar, alegre, confiante e crendo no Senhor mais e mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.